só consegue improvisar se você souber ou já tiver feito alguma coisa antes. Não se improvisa com nada. Essa história de que não tem cão caça com gato, isso é mó besteira, entendeu? Você só consegue improvisar se você já tiver feito alguma vez na vida aquilo ou semelhante. Ninguém improvisa seu nada. Não tem como você improvisar o nada do nada, sem nenhum tipo de conhecimento, ok? Então vamos lá. Estou aqui passando dessa parte aqui. Nós vamos entrar na parte que eu falo sempre do corpo humano, porque é essencial você conhecer a estrutura do corpo, dos pontos vulneráveis, nas regiões frontais, tronco, membros, daí por diante. Você pode e deve procurar em vários arquivos, você vai encontrar muitas coisas relacionadas ao corpo humano. As pessoas pensam que o corpo ele é feito de aço, de ferro. Não, nosso corpo, cara, ele é muito simples, de um certo modo de periculosidade, e é um tipo de... Nosso corpo ele é muito vulnerável, tem muitos pontos vulneráveis, tanto anterior como posterior, entende? Então você ter o conhecimento dos pontos vitais, saber como esses pontos funcionam, tudo isso aqui são tópicos de aulas que nós vamos estar passando para os senhores passo a passo, dia após dia. Eu só estou passando aqui de uma forma geral para que você comece a entender. Em cada aula nós vamos ter atribuições voltadas a pontos vitais específicos. Aqui eu só estou passando uma geral para você, né? Ainda mais nessa parte de músculo, área tegumentar, estrutura da estrutura do corpo, como ele funciona, né? Que é o sistema tegumentar aqui no caso. Aí nós vamos para a parte dos músculos. Tudo isso aqui vai estar dentro das aulas práticas, onde nós vamos estar mostrando, onde eu vou estar mostrando para vocês, dentro dos vídeos, alguns conteúdos voltados aos músculos, como eles funcionam, tal, velocidade, a parte motora, né? Como é que se trabalha a parte motora. Diversos exercícios nós vamos mostrar isso, tá ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos no sistema esquelético, né? É bom entender? É bom entender? Não, você deve entender sobre o sistema esquelético, né? Você deve entender muito sobre o digestório, genitália, urinária. Aí vem a parte onde todo mundo quer, são justamente os pontos vulneráveis na região frontal. Por quê? Na região frontal, onde você tem maior quantidade de acesso a pontos vulneráveis no corpo humano. Por isso que é super importante, dentro do Black Medicine Combat, você ter entendimento apurado, ou pelo menos avançado, dentro do corpo humano. Por isso que é importante, meu mestre falava muito isso, fazer algum tipo de curso voltado para a área da saúde. Você pode ser um enfermeiro, um técnico em radiologia médica, qualquer tipo de área onde vai te levar para esse caminho aqui. Até mesmo a parte de holística, né? Fisioterapia holística, tem muitas fisioterapias alternativas que te dá acesso a conhecimento do corpo humano. Artes marciais não é somente soco na cara e chute no pé da barriga, tá? Artes marciais é você conhecer o ser humano por um todo. E por isso que nas minhas aulas eu faço questão de que você tenha esse material em mãos para estar estudando a nomenclatura, os acidentes ósseos, como são proferidos, o que é que pode ser provocado. Aí por que isso? Aí nós vamos aqui, ó, na parte do crânio, né? Nós vamos ver o frontal, occipital, maxilar, nós vamos entender como compõe o corpo humano. Então, como eu disse antes para vocês, a importância de deter desses conhecimentos é puramente único para o crescimento do indivíduo como profissional, para que você tenha realmente um diferencial. Isso é o que vai dar um diferencial na hora que você vai tratar do aluno, na hora que você vai fazer o aluno entrar em combate. Você vai avaliar toda uma circunstância sobre isso. E justamente nessa parte, quando eu falo sobre como colocar o aluno para combater, você tem que entender uma coisa. As suas palavras, elas têm poderes realmente, tá? Realmente a influência do que nós falamos para o aluno, aquilo realmente tem a ver com o conteúdo mental que aquela pessoa ali vai viver o resto da vida. Por exemplo, quando nós estamos ensinando uma pessoa, por exemplo, numa luta de chão, você está ali embolando com o cara, quais são as palavras que nós proferimos ali para o aluno? Vamos lá, finaliza, triangula, tal, vai, passa o carrinho, vai, arrebenta.
Então, esses tipos de palavras, embora seja comum, no Muay Thai também, vamos lá, finaliza, nocauteia, jab, direto, apaga ele. Então, temos que ter muito cuidado com esse tipo de influência fonética que nós transmitimos para os nossos alunos. Então quer dizer que não deve ter luta? Sim, deve ter luta, deve ter combate, deve ter experiência corpo a corpo, mas você só tem que ter o quê? Consciência que tudo aquilo que você está falando, naquele exato momento de tensão, onde a sua cabeça, o seu cérebro está totalmente assim, ó, no pico da adrenalina, ele está totalmente exposto a absorver tudo aquilo que é bom, mas também muita coisa que é ruim. Por isso, muitas das vezes, pessoas que aprendem 1, 2 dias, 2 ou 3 meses, 1 ano ou 2 dentro de uma academia, e eles já saem na rua achando que é o cavalo do cão e é o primeiro a morrer, ou a apanhar ou morrer, né? Por quê? Justamente por causa disso. Faz um treino numa academia, tem um pouco mais de experiência ali e acha que já sabe de tudo, quando na verdade ele só foi influenciado por palavras indiretamente. Quando ele vem notar, ou quando menos notar, ele já está no meio de um bololô, e isso é muito complicado. Até você fazer a pessoa entender e compreender que a influência do que você falou para ele e como você falou para reagir mediante uma ameaça, que aquilo teve influência em sua mente, até você convencê-lo disso, você já perdeu sua carta de instrutor e sua moral como instrutor e professor. Aqui nós temos um pouco mais, né, sobre os sistemas, né, aqui nós temos a tireoide, base da garganta, aqui nós temos muitas artérias e tal, onde justamente esses efeitos e causas, está tudo sendo explicado aqui. Se você quiser se aprofundar em algumas partes específicas, você pode ir se aprofundando. Eu gosto muito de falar sobre artérias braquial, a femoral, e por que isso? A axial, né? Por que isso? É muito importante você entender que no corpo humano você tem, vamos imaginar, cadê o homem? O homem de... Vamos lá, vamos imaginar este aqui. Esse indivíduo como está com essa formação aqui em cruz, certo? Observe uma coisa. Tudo que está dentro da palma da mão, nós vamos chamar de pontos sangradores, ok? Isso é muito importante para você quando for entrar nos combates com facas. Nós sempre passamos isso no combate com facas, ok? Você vai começar a entender agora. Sempre inicia assim. O indivíduo está com a faca na mão, você já colocou ele na postura recuada, postura avançada, tudo coisas que nós vamos estudar. Só estou passando uma régua geral aqui. Você tem que fazer o indivíduo entender que ele tem lado sangrador e áreas de sacrifício. Toda a área de sacrifício é justamente esta área aqui. Tudo isso aqui é conhecido no mundo dos combates com lâminas como área de sacrifício, ok? Imagine, por exemplo, 300 de Espartas ou os romanos antigamente quando faziam seus combates nas arenas. Eles usavam o que? Na mão esquerda, um escudo. O escudo se travava aqui. Então aqui você tem um escudo. Toda essa lateralidade, se você levar corte, não há tanto dano quanto você levar cortes aqui por dentro. Todos os cortes por dentro da palma da mão, todos os golpes por dentro, que são golpes que têm acesso muito fácil e rápido e perigoso em artéria, certo? E isso pode, onde o fluxo sanguíneo é muito maior. Então a primeira coisa é saber posicionar o indivíduo com a faca na mão, ok? Postura mais avançada, postura recuada, como é que eu me sinto naquela postura? Com o passar, depois deste vídeo aí, mais à frente, isso aqui, como já falei antes, é só uma geral da introdução do combate com facas. Lá na frente nós vamos voltar aqui para passar justamente as posturas exatas e os locais onde os cortes são preferidos, ok? Aqui onde nós estávamos, né, falando sobre as artérias. Aqui nós temos o plexo braquial, a artéria femoral, como eu acabei de falar também, o plexo solar, muito importante saber essa divisória aí, essa bifurcação proximal do nosso corpo, justamente próximo ao nosso diafragma,
é muito importante ter conhecimento sobre essa área do corpo humano, tá? Onde nós perdemos muito o nosso fôlego de combate, onde está também agravado a respiração do Qigong, ou Kung, como queiram chamar, tá? Aí nós temos os pés, né? Peito do pé e tal, formas de aplicar os chutes, tudo isso. Eu só estou passando de forma geral para você ter ideia de como é importante você ter pelo menos um breve conhecimento dessas estruturas, ok? Conhecer onde fica cada membro, cada acidente ósseo, o que significa. Lógico, você não precisa ser um doutor para poder se aprofundar nisso aqui não. Mas eu sempre digo para todos aqueles que estão estudando, se aprofundando na área para ser um professor, um instrutor, isso aqui é essencial, cara. Isso aqui é essencial. Somente quando você deter desse conhecimento é que você vai notar o quanto frágil é o nosso corpo. E com isso dito, você vai começar a ter mais cautela com seus alunos, vai saber mais o que fazer mediante um acometimento qualquer, dentro da academia e principalmente fora, quando vocês forem usar a defesa pessoal. Quem com ferro fere, com ferro feriu e pronto. Agora que você conhece seu corpo um pouco melhor, vai entender claramente cada ponto que for falado de agora em diante. Aqui eu falo dos meus primeiros contatos com lâminas, né? O primeiro contato do indivíduo com a lâmina, como é que ele vai surgir, como é que ele vai seguir em frente. Isso aqui tudo eu vou estar destrinchando para vocês quando chegarem na matéria de faca. Aqui eu falo todo sobre o movimento, sobre os movimentos, como deve ser feito em X, Y e tudo mais. Tá tudo aqui dito, tá? Tem muitas informações aqui sobre atos e condições inseguras, como você deve se comportar mediante uma situação. Tá? Aqui eu conto aí um pouco da minha história, as coisas que aconteceu na minha adolescência, como é que eu fui dar de cara com a lâmina, minha primeira experiência com lâmina, por quê e como foi, e daí por diante. É uma história aqui muito interessante que eu conto para que vocês tenham também em mente, para quando for falar com seus alunos, trocar ideias sobre esses assuntos, sobre faca, você saber exatamente o que falar e como falar mediante os acontecimentos, ok? Aí vamos lá, chegamos aqui. Aqui eu mostro um pouco do histórico, né, de onde eu comecei já iniciando um treinamento a várias entidades, tanto pessoas comuns ou a operacionais de proteção pessoal, tá? Eu vou chegar nessa parte ainda. O lado escuro da mente, aqui vocês vão entender mais ou menos como eu criei a minha racionalidade sobre as coisas que eu já passei na minha vida e tal. Também trazendo um pouco do meu conhecimento, um pouco da dinâmica da minha vida, para que você aí tenha um up de conhecimentos dessa nova metodologia aqui no qual você vai estar se aprofundando. Isso tudo vai estar dentro do seu PDF, dentro do seu material de estudos, tá? Eu só estou passando esse vídeo de forma para que você acompanhe comigo algumas coisas que eu vou passando e também compreenda a mente da pessoa que escreveu, no qual está passando essas técnicas para vocês saberem que existe um porquê de tudo isso aqui. Aí temos aqui o segmento do Código Vida. Eu sempre falo sobre Código Vida, né? A partir de hoje é impossível você esquecer o Código Vida. O que é Código Vida? Visualizar, identificar, definir e agir. Tá? Toda vez que você for falar com seus alunos sobre o Código Vida, sempre quando você for querer passar algum tipo de alerta, que você queira que fique na mentalidade daquele aluno, sempre fale, ó, o Código Vida, o que significa? Visualizar, identificar, definir e agir, ok? Aqui vocês vão ter algumas regras básicas aí, que são muito essenciais para a sobrevivência no meio urbano. Aí, já que passamos por essa situação de facas, de conhecimento, de metodologia, aí a gente vem com o conhecimento das lâminas, né, em sua trajetória, sabendo mais ou menos o histórico. Eu vou iniciar, quando for na parte de combate com facas, eu vou estar iniciando justamente o histórico sobre a lâmina, as partes da lâmina, por que determinadas facas
são mais perigosas do que outras, são mais obstinadas do que outras, por que determinadas lâminas existiram em determinados séculos e tempos. Tudo isso são conteúdos para quando você for dar suas aulas de defesa pessoal, é inevitável você não falar de lâminas, de faca, de madeira, de pau, de pedra. Ok? Então, esse tipo de conhecimento da origem das armas e por que a necessidade de se usar determinadas armas em determinadas épocas era super importante. Porque, mediante um caos urbano que nós estamos muito próximos disso acontecer, as primeiras coisas que as pessoas vão querer ter será isso aqui, algum tipo de arma pérfuro-cortante. Porque isso aí é o que manteve a humanidade segura, entre aspas, até agora. Eu sempre costumo dizer para vocês que o homem pode estar numa era de raio lasers, de destruir o outro apenas com uma mente, mas uma faca sempre será bem-vinda, ok? Então aí a gente vai se aprofundar, né? Aí nós vamos entrar no conteúdo de faca, falando sobre o material da faca, como produzir, como não produzir. Aqui estamos na postura, né? Como a postura da faca ela vai estar sendo muito solicitada em determinadas situações. Aqui eu mostro uma postura mais avançada, né, com a faca na mão, mostrando ao grupo de pessoas. É sempre bom você começar como instrutor a partir de agora, ter vários tipos de lâminas. Não precisa ser tudo de uma vez, mas aos poucos você começa a montar sua mesa de lâminas, onde você possa contar o histórico de cada uma delas, de onde veio, por que veio, de onde foi usado. Na verdade, você vai fazer a mesma coisa na mesa de lâminas, a mesma coisa que você estudou acima. Da mesma forma que você estudou uma espada de samurai, uma espada ninja, um machado, né? Como aquele machado surgiu, aquele tipo de faca, a faca kukri, por que serve, por que não serve, uma faca de guerra, uma faca de caça. Com isso dito, você vai começando a criar as perspectivas de memória, justamente daqueles guerreiros daquela época, por que utilizavam as armas naquela época, a faca corvo, né, muito utilizada na América Latina o exército chileno, e daí por diante você começar a entender como essas lâminas funcionam de forma prática mesmo e principalmente histórico, né? Como é que ele foi todo formado e formatado. Isso é muito importante você ter. Esse aqui é uma amostra mais ou menos do certificado. Talvez de repente, não sei a época que você está vendo esse vídeo, de repente eu venha mudar alguma coisa, mas basicamente na atualidade o certificado é esse aqui, tá? Que você vai receber também de forma online. Aqui está a minha mesa, minha primeira mesa de lâminas, né? É uma mesa mais ou menos contendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos umas 15 tipos de lâminas aí, onde geralmente eu apresento isso aí no curso de combate com facas. Claro e evidente, quando a gente entrar no combate com facas, é inevitável eu falar em todo o curso, você tem que sempre entrar com a parte teórica, que é o que estamos fazendo aqui, ok? Embora eu não esteja me aprofundando na parte teórica de forma definitiva, também estou mostrando algumas imagens para você também já ir memorizando algumas coisas. É imprescindível você montar o seu conteúdo programático com as informações de uma faca, já que você vai falar de combate com facas, tá? Saber o que é o pomo, o que é lâmina, duplo fio, apenas um fio, cabo e daí por diante, tipos de cabo, ponta, para que serve determinados tipos de ponta de faca e tudo mais, tá? Todo tipo de lâmina é interessante você saber a formação dela, como ela foi produzida, para que foi produzida, quem produziu. E aqui a gente tem uma extensão muito grande de tipos de lâmina, onde até mesmo nessa pesquisa que você vai fazer, você vai acabar encontrando a sua lâmina fiel. Eu sempre falo da lâmina fiel, porque todos nós devemos ter, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Todos nós devemos ter uma lâmina onde você possa estar com ela em todos os momentos, em todos os locais, uma lâmina que seja de sua preferência, onde você vai estar com ela sempre, né? Onde você vai poder estar treinando, praticando, utilizando os cortes, e você tem que pegar a intimidade mesmo. Não somente quando você é um policial, um militar, um agente de segurança pessoal,
você tem que ter uma intimidade com sua arma, claro e evidente. Todo bom operacional tem que ter uma boa intimidade com sua ferramenta de trabalho, ok? E no caso nosso, praticantes marciais e do mundo da defesa pessoal, conhecer sobre lâminas, sobre bastões, é super importante, que pode ter momento onde você possa precisar de uma simples lâmina, de um simples cubotã e você não vai ter na hora. Mas o conhecimento daquilo ali pode fazer com que outras coisas tomem o seu lugar. Então aqui, né, vocês vão passar por tudo isso aqui, como eu já falei antes, nós vamos fazer todas umas aulas em cima dessas posturas de como você vai segurar a lâmina, né? Picador de gelo, postura avançada, postura regulada, postura reta, pegada reta, como é chamado também, tipo sabre, né? E também a floretim e tudo mais, são tipos de movimentações e tipos de pegadas de lâmina. Pode observar que tem muitos tipos de pegadas específicas, né? A floretim, a pegada direta, a pegada reta, a florete, tipo sabre modificada, e daí por diante. E para complementar essa parte de facas, nós temos aqui os coldres, né, que são utilizados, tipos de coldres que você vai utilizar para guardar o seu armamento. Em outros casos também, nós temos aqui acima um pouco também de como amolar a lâmina e tal, mas eu acabei tirando essa parte de amolar a faca porque não tem muita utilidade na atualidade para quem se trata de defesa pessoal. Mas também temos alguns assuntos aqui relacionados a como você vai tratar ali, amolar, afiar e amolar bem a sua lâmina aqui, ok? Aqui a gente já mostra um pouco das posturas mais utilizadas, são fotos de alguns instrutores meus, já formados, viajando, que estão viajando pelo mundo afora aí, fazendo outros tipos de trabalhos, mas tipo de porte, como você vai portar a sua lâmina, como você deve portar, sobre as leis, normas e condutas que permite que você utilize no seu trabalho, na sua instituição. Tudo isso influencia quando se trata de combates com facas ou do porte de armas em forma geral, ok? Aqui, como eu falei, tem aqui as formas de amolar e afiar uma lâmina, ok? Bem aqui nesse finalzinho, nós temos as principais posturas. Como eu já falei antes, a postura vai acompanhar você nesse período inteiro. Em todo esse processo de aprendizado, saber a postura exata de cada golpe é super importante. Eu costumo dizer que depois do poder vem a perda do poder, já falei isso lá no começo. Sempre digo o seguinte: eu vou encher o saco de vocês por causa da postura, né? Postura avançada, postura recuada, tudo isso. Mas vai chegar lá no final, onde eu vou dizer, agora esqueça todas as posturas. Quando eu falo esqueça todas as posturas, é porque você não precisa mais ficar se preocupando com tipos de lâmina, com o tipo de postura, se é correta, se é errada. Não, isso vai sumir da sua mente, porque você não vai precisar mais ficar se preocupando com o que é certo ou com o que é errado em postura, porque você vai ter repetido tantas vezes as movimentações que na verdade a postura pouco importa. É a mesma coisa que eu fazia assim para você. Gira essa mão direita para frente, faça um círculo aqui no seu meio, faça um círculo assim e faça um outro círculo para trás no seu meio. Você fazendo um de cada vez, você consegue, um vai para trás e o outro vai para frente. Mas a partir do momento que você fizer tudo de uma única vez, algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outra vai ter menos dificuldade, e você vai notar, ao estar fazendo esse exercício, esse treinamento, que na verdade os dois se tornam um só. Eles se emendam na sua mente, não importa mais o que é a mão direita, não importa mais o que é a mão esquerda, porque todas elas vão te obedecer no momento em que você precisar. Por quê? Porque você treinou tanto de um lado, tanto quanto o outro, não apenas repetiu como forma de kati, e sim de forma de memória, onde você fez com que os dois lados se tornassem um lado só. Por isso que no final do treinamento pouco importa a postura que um lutador ele se encontre, tá? Você como praticante de defesa pessoal, a sua principal postura é mãos à frente, atento, né? Posicionado. Eu vou estar mostrando fotos ou filmagens de como seria a principal postura, porque essa postura vem justamente dos agentes de proteção pessoal que nós vemos pelo mundo inteiro, como se atuam, como se posicionam. Nenhum agente operacional ele se posiciona mediante uma ameaça já com os braços à frente. Não.
Você só levanta os braços para definir a ação ou imobilizar um indivíduo, ok? Você nunca fica armado quando se trata, armado que eu digo, em postura de luta, quando se trata de proteção pessoal, ou digamos, quando se trata de autodefesa. Você não demonstra que sabe nada. Você tem que deixar os golpes virem e fluir naturalmente, tá? Mais à frente nós vamos estar falando mais sobre isso.